Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, do nosso eterno Pai, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Espero que cada um de vocês esteja confiante no Senhor, que a fé continue sendo renovada e que a fé fique firme. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Como é que anda a sua fé? E eu quero ler o versículo 26 de Mateus 8. Mateus 8, 26. E o mestre disse aos discípulos: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Eles estavam aqui enfrentando uma tempestade. E quando chamam o mestre, desperta o mestre que estava dormindo no barco, ele se levanta, vem e faz essa pergunta: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, esta era a avaliação que o Senhor fazia dos seus discípulos diante daquela situação. Qual era a situação? Verso 24. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Então, olha a situação, vê se tem alguma coisa a ver com você, se você já passou por algo assim. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E aí eu te pergunto, era a fé que era pequena ou a tormenta que era grande demais? Para você, o levante do mar, o levante de uma tempestade tão grande a ponto de cobrir o barco em que você está com ondas, isso é uma coisa grande ou uma coisa pequena? É um problema grande ou é uma simples dificuldade? É uma dificuldade grande ou pequena? Como que você avalia isso? Um barco que está no mar, você está dentro deles, você tem uns amigos junto com você, e de repente vem uma tempestade tão grande que cobre o seu barco com ondas. Você vê as ondas por cima de você e enchendo o barco. Isso é uma situação difícil ou não? Isso é grande ou pequeno? Isso causa, seria uma causa justa de preocupação? Ter medo numa situação dessa seria viável? Justificado? Essa pergunta do mestre, ela é cabível numa situação dessa? Diante da situação que você está passando, esta pergunta aqui serve para você? Por que temeis, homens de pequena fé? Então eu repito, era a fé que era pequena ou a tormenta que era grande? As duas coisas. As duas coisas são verdadeiras. Porque a avaliação de uma fé pequena foi feita pelo mestre, e ele é a verdade. Para nós, não. Para nós era só a tormenta que era grande. Não, para ele, apesar da tormenta ser grande para os homens, não precisava ter esse medo. Esse medo só existia em pessoas de pequena fé. Porque para o mestre que estava ensinando para eles, servindo de exemplo de vida para eles, não importava qual fosse a situação. A fé foi um recurso dado pelo Altíssimo para ser usado em qualquer momento que tivesse. A fé é um recurso que nós precisamos possuir para acessar sempre que precisa.
Não é uma peça que a gente pode procurar na hora de uma necessidade. A gente precisa possuir para acessá-la a qualquer momento que ela for necessária. Existe fé em você? Você tem essa fé guardada? Você tem como acessá-la caso surja um problema de repente? Então, por mais óbvio que fosse para os discípulos ter medo daquela situação, o mestre deles, que é a verdade, pergunta por que eles estão com medo. Mas por que vocês estão com medo? Ou seja, o medo não era necessário. Então ele, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Pode ser que a tempestade fosse grande, ou seja grande para você. Essa tempestade aqui era grande, veio repentinamente. Ela cobriu o barco onde eles estavam, ela trouxe insegurança, ela trouxe medo, ela trouxe pavor. Os discípulos falaram: nós estamos perecendo, porque caso não tivesse o mestre ali, a situação era de morrer mesmo. Eles não acreditavam mais que eles pudessem sobreviver àquela coisa tão grande. Mas como ele estava no barco, então eles resolveram ir a ele, ou seja, houve uma fé aí. Porque apesar de acreditar que já estavam perecendo, mas eles lembram, teu mestre está aqui. Então eles foram a ele e pediram: faça alguma coisa, porque nós estamos morrendo. O que tu tens a fazer é o único recurso para nós. Se tu não tiver nada para fazer, a gente vai. O que falamos se concretiza. Então ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, o mestre não estava dizendo que a tormenta era pequena, que aquilo não era nada, é só uma aguinha que entrou no barco. Não, ele tinha senso de realidade. Só que com a fé que tinha, ele agia e ele sabia que era só ele falar. Não importava o tamanho da tempestade, o volume das águas, o nível que elas tinham atingido, que as águas tinham atingido, não importava o tamanho das ondas. Fosse isso aí maior ou menor, ou do tamanho que for, era só dizer para o mar e para o vento: diz para aquilo que está causando problema para parar. Então ele se levantou e disse: vento, mar, pare! E parou. Eu quero te dizer que você não precisa sentir o medo que está sentindo. Essa preocupação que você está carregando, que está doendo o seu corpo, que está te atrapalhando em tantas coisas, você não precisa dela. Você não precisa. Esta insegurança, você não precisa sentir, você não precisa ter. Troque isso tudo pela fé. Tenha fé nele. Tenha fé nele, porque ele está vendo. E você pode clamar por ele a qualquer instante. E seja quando for que você clamar, ele sempre vai estar ouvindo. E ele sempre vai fazer algo, porque ele sempre vai ouvir a sua oração. Ele sempre vai ouvir. Ainda que a sua fé seja pequena, clame. Porque ele vai te atender a si mesmo. Querido Pai, nós gostaríamos de ter uma grande fé. Às vezes nós sentimos medo, ansiedade, insegurança, preocupação, diante de coisas que parecem para nós tão grandes. Mas esse medo que a gente sente não é porque
faltou ação da tua parte, faltou prova de poder da tua parte em outros momentos. Não. É porque a gente esquece logo das situações que o Senhor já resolveu para nós. Pai, perdoa pela nossa pequena fé e nos ajude a ter uma grande fé. Porque o Senhor nunca deixou prova de que não podemos ter fé em Ti. Nos ajude a confiar de todo o coração. E não importa o tamanho das questões, dos problemas, das dificuldades. Nos ajude a confiar em Ti. E ter a convicção de que Tu estás do lado. E de que Tu sempre faz algo quando chamado. Pai, nos ajude a confiar que as ondas podem ser grandes, a tormenta pode ser grande, mas a Tua voz prevalece sobre tudo isso. E que em Teu nome nós podemos dizer: mar, pare, vento, pare, basta. E aí, Pai, nós sabemos que Tu mudas o nosso interior. Onde tinha medo, agora vem maravilhas, o reconhecimento do Teu poder grandioso. Na convicção, na certeza de que até os ventos e o mar obedecem o Senhor. Tudo obedece o Senhor. Tudo obedece o Senhor. Então, em Teu nome, nós damos um basta a esta situação de medo e queremos viver na fé em Ti, confiar em Ti, olhar para Ti. Abençoe poderosamente essa pessoa que me ouve. Guarda ela. No barco que ela está, no mar que ela está, guarda ela. Guarda ela. No nome de Emanuel, o Cordeiro Imaculado. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu me despeço assim na paz dele sobre você e até amanhã, se ele permitir. Amém.